Bom dia, pessoal! Hoje nós iremos finalizar o nosso capítulo 6 de Geografia a respeito da América Central e Caribe. Então, nós iremos conhecer mais um pouco da América Central nos aspectos mais assim físicos, digamos assim: vegetação, relevo, hidrografia e o clima. Então, uma das grandes características que possui na região da América Central é a questão de estar próxima do Canal do Panamá. Mas o que seria esse Canal do Panamá e qual que é a importância dele para a América como um todo e principalmente para a América Central? Então, esse canal é uma via artificial marítima situada no Panamá, na América Central. A obra inaugurada em 1914 possui hoje 82 quilômetros de comprimento e sua largura varia. No Estreito do Culebra, o canal tem 90 metros de largura, já no Lago de Gatun, o caminho se alarga para 350 metros. O canal, construído no extremo sul do país, tem grande importância para a circulação de mercadorias, já que encurta significativamente a distância e faz a ligação do Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico. Então a gente viu que esse canal do Panamá, né, ele vai ser uma região que vai ligar, né, esses dois extremos, né, justamente ligar no sentido de que por ele vão passar embarcações marítimas, né, para poder estar fazendo venda e troca ou compra de mercadorias, né, para estar aumentando assim a economia desses locais que pertencem. Então, nessa região do Canal do Panamá é muito comum, como vocês podem ver na imagem, acontecer também de estar funcionando, né, como a gente vê, uma região portuária, né? Então, muitas instalações comerciais tem nessa região, né? As pessoas elas têm uma economia baseada, né, vinculada ao Canal do Panamá. Então, a respeito do clima da América Central. Quando a gente fala do clima da América Central, a gente está falando dessa porção do continente como um todo. Pode ter um país que fica na América Central que vai ter um clima diferente do outro, mas aqui a gente está falando da questão climática do continente, né, dessa porção continental, e não de determinados países. Então, de forma geral, o clima ele tem características são características na região da América Central, né, são condicionadas pelas diferenças de altitude, que vão desde o nível do mar até 4.110 metros no Monte Tajumuco, que fica na Guatemala. Na região distinguem-se três zonas climáticas principais, então ele não é um clima que ele é igual para todos os locais, ele tem essas três zonas climáticas. Quais seriam elas? A terra quente, que engloba regiões do nível do mar até altitude de 910 metros, a terra temperada, que abrange regiões de 910 metros até 1830 metros, e a terra fria, que abrange regiões acima de 1830 metros. Então, se a gente for observar nessa imagem, tem uma legenda aí do lado direito, vocês podem ver que essas três zonas climáticas elas podem determinar vários tipos de clima: polar, temperado, mediterrâneo, equatorial, tropical, desértico. Então, essas três zonas climáticas aí vão fazer com que tenha uma grande diversidade climática na região da América Central. Já o relevo da América Central, ele é continental e apresenta suas maiores altitudes na região oeste, próxima ao Oceano Pacífico. Na parte insular encontram-se diversas ilhas formadas por fenômenos vulcânicos, onde ainda hoje existem alguns em plena atividade. Essas ilhas são distribuídas em dois grandes grupos: as Grandes Antilhas, formadas por Cuba, Jamaica, Porto Rico, juntamente com a ilha Hispaniola, que está dividida pelo Haiti e República Dominicana, e as Pequenas Antilhas, formadas por pequenas ilhas como Aruba, Santa Lúcia, Barbados, entre muitas outras. O solo da América Central é intensamente aproveitado na agricultura regional, especialmente no cultivo de frutas tropicais e de café para o mercado externo. Então a gente vê que essa questão do relevo é importante porque ela vai determinar, por exemplo, o tipo de solo que a região tem. Então a gente viu aí que o tipo de solo da região ele faz com que seja propícia, né, para cultivo de frutas tropicais e de café que são usadas no mercado externo, né? Então são usadas para exportação. Outra coisa que eu esqueci de falar anteriormente é que essa diversidade climática ela vai trazer uma diversidade de vegetação. A gente já viu isso em aulas anteriores, né, que quando o clima é diversificado, a vegetação também é diversificada, né? Justamente porque a vegetação depende diretamente do clima da região. Então, a vegetação da América Central, como é que ela é? Ela está completamente na zona intertropical da Terra.
A variação da temperatura fica por conta da altitude, assim quanto maior a altitude, mais frio vai ser. E também vai ser por conta desses climas que eu já mencionei. A vegetação é formada por florestas tropicais com grande exuberância, porém sofreu algumas alterações durante o tempo de sua ocupação. Então, sempre as florestas elas estão sofrendo, principalmente com a ação do homem, né? Porque cada vez mais ele quer lucrar em cima da natureza, né? Então, extraindo, por exemplo, plantas, caçando animais, então utilizando a água que tem na região. Só que de forma geral, essa vegetação da América Central, ela é caracterizada, né, como um tipo de florestas tropicais. É uma vegetação que ela é bem densa. Vocês podem ver nas imagens, né, que tem essa região aí serrana toda coberta de porção vegetal, né, justamente ocasionado devido àquela questão lá da diversidade climática. Então isso de certa forma é bom para a vegetação. Já a hidrografia, que é o conjunto de rios e lagos e mares que tem na região, né, a maior parte dos rios da região segue a direção oeste-leste. Os rios de maior curso desembocam no Caribe, desembocam a mesma coisa de desaguar, enquanto os menores desaguam no Pacífico. O quadro hidrográfico da região é completado por uma série de lagos, como o Nicarágua, o Manágua e o de Gatún. Então a gente viu que essa região da América Central está diretamente ligada, né, com o Caribe, a gente viu aí. Então é de certa forma, uma hidrografia que ela é bem elevada, ela é bem, né, a gente viu que tem uma grande quantidade de água localizada na América Central. Se vocês observarem no mapa que está no lado esquerdo dessa imagem, vocês podem ver que em azul é por onde está passando esses rios que foram mencionados. Então vocês podem ver que eles ocupam, né, todo o território dessa porção continental da América Central. Então agora vocês vão fazer leitura das páginas 127 até a 131 e vão responder as páginas 132 até a 136 do livro. E vocês vão me enviar até o dia 29 de maio pelo WhatsApp para que eu possa fazer a correção. Então por hoje era só, nós concluímos o conteúdo. Então na próxima aula, nosso próximo vídeo será para abordar um novo capítulo. Então por hoje era só, fiquem com bons estudos e tenham um bom dia.